Bom dia, pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver o conceito de limites no infinito e limites infinitos, né? Quando a gente fala que o limite, a gente está calculando o limite no infinito, é que o x está tendendo para o infinito. E quando a gente fala que o limite é infinito, é que o L é infinito, o resultado da conta é infinito, tá? Então, assim, essa estrutura pode aparecer dessa maneira ou com o x tendendo a menos infinito. É análogo as duas definições, tá? Então, se a gente fala que o limite está tendendo para o limite quando o x tendendo ao infinito, ele é L, a gente tem essa definição aqui, gente. Então, assim, é uma definição bem matemática, bem escrito com bastante símbolos, e eu vou tentar explicar para vocês o que significa. Então, olha, para todo epsilon maior que zero, então esse epsilon é um valor pequenininho, né? Vai existir um valor A, que é positivo, em que a distância, então esse módulo aqui de f de x menos L, então seria a distância da função que eu estou analisando para um limite dado, é tão pequeno que ele é menor que esse epsilon, certo? Sempre que eu tomar um x que seja maior que esse A, dado inicialmente. O que isso quer dizer, né? Então, olha aqui, eu tenho uma função f de x, então essa função é em azul. Eu tenho um valor A para x e eu tenho um limite. Então, assim, nem sempre isso existe, tá, gente? Talvez esse limite divirja, vai para infinito. Mas, assim, se a função for como a gente está estudando aqui, em que o limite existe, ele vai ter um valor L para o limite, e eu vou pegar uma vizinhança desse L, que é um intervalo pequenininho em torno do L, e a gente chama esse intervalo de L mais epsilon e L menos epsilon, em que dentro desse limite aqui, eu vou até fazer aqui um risquinho para vocês enxergarem melhor. Vocês não reparem na minha caneta, porque minhas canetas são tudo comida, gente. Então, olha, a gente tem dentro desse intervalo. Então, esse epsilon é só para dar esse valor do intervalo, que a função ele tem que ficar preso dentro desse intervalo, tá? Então, assim, o que seria a função ficar presa? Então, a gente está sempre calculando a diferença da função para o L. Então, esse L é o limite. Então, a diferença da função para o L, que seria a distância aqui, ó, quando eu tomo essa distância da função para essa linha do limite, é sempre muito pequenininho e está preso dentro desse intervalo aqui, L mais epsilon, L menos epsilon. Nunca vai fugir desse intervalo. Então, se isso acontece, é porque o limite existe. E quando o x tende para o infinito, o x está crescendo, então o x eu estou tomando aqui maior que o A. Então, se eu pegar esse x tendendo sempre para lá, ó, sempre cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, a função vai se aproximar desse limite com uma distância cada vez pequenininha, cada vez menorzinha, assim. E aí, a gente fala que o limite existe e vale L, tá? Quando a função extrapola esse L, é porque o L não é de fato o limite. Então, assim, ou esse L vai estar lá para cima, ou ele não vai existir, essa função vai crescer indeterminadamente, tá? Então, essa é a ideia de limite no infinito. Que o x cresce, mas a função fica limitada. A função, ela não passa de um determinado valor que a gente chama de L, certo? Tá, isso é a ideia geométrica. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as contas, quando o x tende ao infinito. No material que eu deixei para vocês, eu coloquei os gráficos que eu fiz. Mas, assim, não necessariamente vai ser preciso calcular o gráfico. Então, nesse momento, a gente já tá trabalhando mais algebricamente do que graficamente, tá? Então, assim, a gente vai ver mais as continhas mesmo. Tá. Dado esse conceito, a gente tem um teorema que vai ajudar nas nossas contas. Teorema na matemática é algo que a gente consegue provar que sempre vai ser verdadeiro para qualquer situação dentro do enunciado do teorema. Então, nesse teorema diz assim, que se eu tiver um n vai ser um número, e esse n é um valor maior que zero, um número positivo. Se eu tiver uma expressão desse jeito, 1 sobre x na n,
Esse 1 pode ser qualquer constante, pode ser até uma constante bem grande, não tem problema não, tá? Então, pode ser 1000, pode ser 1.000.000, pode ser um número constante aqui em cima, tá? Desde que seja um número finito, não pode ser um x aqui tendendo para o infinito, porque daí não dá certo a nossa conta. Tem que ser uma constante. Se eu tiver um número finito e um x aqui embaixo, que é uma variável, e essa variável está tendendo para mais infinito ou para menos infinito, e eu tenho uma potência aqui, onde esse n pode ser 1, 2, 3, 4, só não pode ser negativo, né? Porque se for negativo, ele vai alterar o sinal, né, da potência. Então, alterar o sinal da potência, não, ele vai, ele vai fazer com que oscile aqui entre o denominador e o numerador. Então, assim, sendo esse positivo, sempre a variável vai ficar no denominador, né? Então, assim, o x vai tender para mais infinito ou para menos infinito, então sempre embaixo da fração vai ficar algo muito grande. Então, um número bem grandão. Então, um número finito dividido por um número bem grandão, independente se é com sinal positivo ou com sinal negativo, vai ser sempre um número muito pequeno. Então, como exemplo, né? Se vocês pegarem lá, se aqui for, se o x for, digamos que aqui o n é 1. Vamos só pensar na ideia do x, né? Se o x for 10, 1 sobre 10 já é 0,1, é um número pequeno. Se o x for 100, vai ficar 1 sobre 100, que é 0,01. Então, se vocês quiserem a gente pensar aqui junto, né? Eu vou colocar aqui continha, que é 0,1. Então, se for 100, já vai ser 0,01, que é menor que 0,1. Se o x for 1000, vai ficar 0,001. E assim a gente vai aumentando, né? O número aqui vai tender para infinito, vai ficar cada vez maior, e o número aqui vai diminuindo para cada vez mais próximo de zero. Então, se eu colocar aqui, ó, 5 zeros, então aqui vai ficar, ó, 5 casas depois a vírgula. Então, muito pequenininho. Quanto maior, né, e quanto mais vai para o infinito, tende para o infinito esse valor, mais tende para zero esse cara de resposta, tá? Se aqui for negativo, né, quando a gente está tendendo para menos infinito, é a mesma coisa, só que aqui vai tender para zero pelo lado negativo também, tá? Então, sempre vai chegar para zero. Então, se eu tiver situações como essa, um número dividido por um número muito grande, que vai para o infinito, o limite vai ser zero. Então, a gente pode usar sempre essa ideia na hora que a gente fazer nossas continhas. Aqui eu coloquei um exemplo gráfico do que significa isso. Então, olha, função 1 sobre x quadrado. A função 1 sobre x quadrado dá essa curva aqui, ó. Sempre que for 1, sempre que o x é 1, vai dar tanto positivo quanto negativo, o x. Ele vai dar como resposta aqui 1 para y também. Se eu tomar menos meio, né? Se eu pegar o valor meio para x, aqui vai ficar 1/4, como está no denominador, a gente vai inverter e a resposta vai dar 4 positivo. Então, vai lá para cima. Se eu pegar 4, vai ser o inverso. Então, vai ficar, se eu pegar para o valor de x, o valor 2, quer dizer, eu vou ter um valor meio como resposta. Então, assim, o gráfico fica com essa carinha. Bom, vocês podem tentar fazer lá o gráfico mais detalhadamente, né? Mas a ideia é sempre substituir valores para o x e calcular quanto que seria o y correspondente. O que importa nessa ideia que eu estou tentando explicar para vocês é que se eu tentar tender o x para mais infinito, pegar um número grande aqui, a resposta vai ser sempre que a pequenininha, cada vez mais próxima aqui do eixo do x. Esse aqui é o eixo x, né? Então, cada vez essa função vai descer um pouquinho perto do eixo do x. E se eu pegar e tender o x para menos infinito, que é bem grande, mais para o lado de cá do gráfico, a função também vai ficar cada vez menor, mas nunca vai ultrapassar essa linha aqui do eixo do x, tá? Sempre vai ficar acima, tendendo para o valor zero, mas nunca vai alcançar o valor zero, porque vai ter sempre aquele umzinho ali no final, tá? Então, seria mais ou menos isso a ideia aqui, gente. Então, ele vai tender tanto para zero pela direita quanto para a esquerda. Graficamente, ó, a função está indo para um lado, para o lado de cá, e está indo para o lado de cá.
Mas, assim, o limite existe, ele vai ser 0 se eu tomar o limite aqui pela esquerda, e ele vai ser 0 se eu tomar o limite aqui pela direita, certo? Em que o limite é sempre o valor que eu encontro para x, para x não, para o y, né? Então, a altura aqui vai ser muito próximo de 0, tanto de um lado quanto do outro lado, tá? Então, seria mais ou menos isso a ideia do cálculo aqui do limite. A gente vai usar esse conceito em que se eu tiver um número dividido por um número muito grande, o limite é 0, e isso significa que ele está tendendo aqui para o eixo do x. Tanto aí, se eu tiver com x tendendo ao infinito positivo, ele tende para o lado de cá do x. Se ele estiver tendendo para menos infinito, ele tende para o lado de cá do gráfico, tá? Mas ele tende para 0, ou seja, fica próximo do eixo do x. Certo? Bom, dado essas ideias, a gente vai para a parte de continha. Então, aqui eu trouxe, se eu não me engano, são bastante exemplos, porque a gente vai trabalhar primeiro com a parte de limite no infinito e depois a gente vai trabalhar com o conceito de indeterminação. Bom, quando a gente estiver calculando os limites no infinito, a gente vai tentar usar o teorema. Então, aqui eu tenho uma expressão que tem uma função racional, tem uma potência 3 lá em cima e uma potência de grau 4 embaixo. A ideia é sempre pegar a maior potência que aparecer na expressão e dividir todos os carinhas por essa potência. Então, o que a gente faz? A gente vai dividir. A maior potência que aparece é x à quarta. Então, a gente vai pegar o polinômio de cima e dividir por x à quarta. Aí, vai pegar o polinômio de baixo e dividir por x à quarta. Porque x à quarta é a maior potência. Tenho que dividir os dois caras para poder fazer o balanço da conta, para ficar isso equivalente a isso. Se eu não dividir os dois carinhas, eu não tenho coisas equivalentes. Então, eu tenho que dividir os dois carinhas. Tá, reescrevendo. Cada vez que vocês não tiverem calculado o limite ainda, vocês têm que reescrever a estrutura aqui. Limite, tal. Eu sei que fica cansativo, gente, na hora... Só um minutinho, gente, que meu nenê tá chorando. Então, eu sei que fica cansativo na hora de fazer as contas, a gente tende a não escrever essa parte, trabalhar só com a parte algébrica. Mas fica errado. Enquanto eu não estiver calculando, não substituir o valor para quem o x está tendendo, eu tenho que escrever quem é o limite, tá? Porque eu estou calculando um limite, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Como esse x à quarta é um denominador comum, eu vou repartir ele para cada termo que está lá na função. Então, vai ficar x ao cubo sobre x à quarta, menos x sobre x à quarta, mais 3 sobre x à quarta. Mesma coisa com a parte de baixo. X quadrado sobre x à quarta, 3x à quarta por x à quarta. Beleza, feito isso, a gente vai fazer o seguinte, fazer as continhas com as potências. Então, aqui, ó, x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x. X à quarta, x vezes x vezes x vezes x, x 4 vezes, né? Então, o que vai acontecer? É como se eu estivesse eliminando os 3x lá de cima e os 3x de baixo. Vai sobrar quem em cima? Sempre quando a gente simplificar, vai sobrar 1 na parte de cima e um x na parte de baixo. Tá, professora, eu não entendi direito. Na verdade, eu fiz isso aqui, ó. Eu abri isso daqui como sendo x, x, x. E embaixo, x, 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 x 4 vezes. Aí, peguei, simplifiquei um x com x de cima com x de baixo. Lá embaixo, todos eles foram simplificados, então sempre vai sobrar 1. E embaixo sobre esse x aqui, tá? Então, é essa conta que a gente faz. Posso pensar também que eu tô diminuindo, como tá uma fração aqui, eu tô diminuindo, prevalece o sinal do maior. Então, 4 menos 3, tá? E o cara lá de baixo sobrou, que é o 1, né? Então, beleza. Então, feita essa primeira simplificação, mesma ideia para as demais, né? Então, aqui é x e aqui é x à quarta. Então, fica 1 sobre x ao cubo. Aqui não tem x lá em cima, então fica do jeito que tá, x à quarta.
Embaixo, x quadrado por x à quarta. O professor escreveu errado. X quadrado por x à quarta. Sobra em cima 1 e embaixo x quadrado. Mais 3. Nesse caso aqui, ó, x à quarta com x à quarta, eles simplificam e fica apenas 1. 1 vezes 3 é o próprio 3, tá? Então, é como se eu pegasse e simplificasse esses caras, tá? Beleza. Usando a ideia do teorema, eu poderia reescrever cada um desses limites, fazer limite desse, menos limite desse, mais limite desse, dividido pelo limite desse, mais o limite desse. Mas eu não preciso reescrever o limite de cada um. Eu acho que até lá no material instrucional, talvez eu tenha feito dessa forma. Mas aqui eu vou fazer do jeito mais fácil, tá? Para não ficar reescrevendo toda hora, gente. Porque não tem necessidade de escrever toda hora, não. Mas lá no material de vocês eu fiz bem certinho, explicando que dá para usar, usar as propriedades que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Que é o limite da soma é a soma dos limites. O limite da divisão é a divisão dos limites. Então, assim, mas não tem necessidade, eu posso aplicar direto, tá? Então, se eu aplicar o limite nesse cara aqui, só pensando nele, no carinha aqui de cima, fica 1 sobre x, que está atendendo um número muito grande. Então, esse cara aqui acaba indo... Eu vou escrever de caneta, gente, para não ficar muito tumultuado, tá? Esse cara aqui a gente faz assim, tá tendendo para 0, tá? Por quê? Por causa lá do teorema que a gente estudou. Apareceu x lá embaixo, no denominador, uma constante lá em cima. Esse x está indo para infinito. Então, esse cara está indo para 0. Mesma coisa aqui, está indo para 0. Mesma coisa aqui, tá indo para 0. Sobrou quem? Sobrou o 3. Ficou um monte de 0 lá em cima. 0 menos 0 mais 0 é 0. Aqui, 0 mais 3 é 3. Aqui eu não preciso escrever o limite mais, porque eu já apliquei o limite. Eu já fiz a análise do limite. Então, agora é só fazer a conta. 0 dividido por 3... é 0. Então, o limite aqui dessa função inicial vale quanto? Vale 0, certo? Sempre vai dar 0? Não, depende muito da expressão, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente viu. A gente vai ver mais 2 casos. Então, aqui a gente viu um em que a maior potência tá no denominador. A gente vai ver casos em que a maior potência tá tanto no numerador, tipo, é como se fossem iguais, né? E a gente vai ver um caso em que a maior potência está só no número de cima, no numerador, na parte de cima da fração. Então, olha, segundo exemplo. Então, nesse caso, maior potência é x ao quadrado, tem tanto embaixo quanto em cima. Procedimento é o mesmo anterior, tá? Então, o limite, quando x tende a menos infinito, de 2x quadrado mais 5, vou dividir por x quadrado, que é a maior potência. Menos x mais x quadrado, dividido por x quadrado, que é a maior potência. Então, lembrando que esse x quadrado, a maior potência que a gente pega, a maior potência para a fração. Então, se aqui fosse só x, x quadrado, e aqui fosse x ao cubo, eu dividiria tanto em cima quanto embaixo por x ao cubo, que é a maior potência, tá? Bom, reescrevendo, né? Limite, quando x tende a menos infinito, 2x quadrado por x quadrado, mais 5 por x quadrado. Dividir também aqui para a parte de baixo, x por x quadrado por x quadrado. Mesma ideia da anterior, então o limite vai ser x tendendo a menos infinito. Esses carinhas, quando tem potências equivalentes, eles acabam sendo simplificados, então fica 2. Simplificou. Quando a gente simplifica assim, sobra 1. 1 vezes 2 é 2. Esse carinha aqui, eu não tenho como simplificar, porque não tem variável lá em cima. Esse carinha tem como simplificar. Tem um x em cima e x quadrado embaixo, sobra 1 sobre x. E aqui, simplificou, sobra 1. Sempre que simplifica aqui, ó, sobra 1. 1, se tiver um número multiplicando... Aí, acaba esse 1 multiplicando 2, né?
ou 3, ou 4, dependendo de quem é esse número. Como não tem um número multiplicando aqui, simplificou, sobrou apenas o 1, tá? Beleza, agora a gente vai aplicar o limite. Se o x está tendendo a um número muito grande e eu tenho ele lá no denominador, isso aqui está tendendo para zero. Não importa se aqui é mais ou se é menos. Tendeu para infinito ou para menos infinito, vai para zero. Aqui, mesma coisa. Ou seja, sobrou lá em cima 2 mais 0, que é 2, e aqui embaixo 0 mais 1, que é 1. 2 dividido por 1, 2. Então, a partir do momento que eu aplico o limite, não preciso reescrever ele aqui. Já apliquei, então é só fazer a conta. Beleza? Então, olha, nem sempre dá zero. Tem muitas contas de limite que a gente vê nos exercícios, dá zero e a pessoa acha que sempre vai dar zero. Não, varia, tá? Depende muito do formato da expressão que tem lá em cima no limite. Ok? Bom, próximo exemplo. Tem um exemplo aqui em que a potência maior é a x à quarta e tá no numerador, tá? Então, mesmo procedimento. Então, assim, o que vai variar, gente, o procedimento é sempre igual. O que vai variar é a análise que a gente faz, tá? Então, ó, x à quarta, vou dividir por x à quarta. X à quarta menos 3, né? Divide lá em cima por x à quarta, que x ao cubo mais 4x, vou dividir por x à quarta também. Reescrevendo. X à quarta por x à quarta, menos 3 por x à quarta. X ao cubo por x à quarta, mais 4x por x à quarta, certo? Beleza, quem que a gente pode simplificar? X à quarta por x à quarta dá 1, então simplifica, são iguais, então dá 1. Um número igual dividido pelo... Um número dividido pelo mesmo número, dá sempre 1, tá? Aqui vai ficar menos 3x à quarta mesmo, né? X ao cubo por x à quarta é 1 sobre x. E x dividido por x à quarta é 4, que é o constante, né? Por x ao cubo. Então, é como se eu simplificasse aqui. Esse x ia embora, sobrava 1. 1 vezes 4, 4. E aqui embaixo, 1 do x foi embora com o de cima. Sobrou x ao cubo, né? Opa, eu acho que não sei se vocês enxergaram, né? Porque o suportinho tampou aqui minha visão, mas eu acho que vocês enxergaram sim. Bom, aplicando o limite. Apareceu o x no denominador, vai para zero. Lembrando, gente, que eu só posso fazer isso, os carinhas que estão no denominador, assim, quando o x está indo lá para o x que aparece tá no denominador, tá indo para mais infinito, né? Isso aqui só vai zerar se lá em cima aparecer constante. Se aparecer x aqui, eu tenho que simplificar para que fique uma constante, tá? Então, se aparecer uma variável em cima, não conseguir eliminar essa variável, não tem como a gente usar esse teorema. Esse teorema que vai para zero é sempre se o número lá de cima for constante, tá? Então, beleza. Vai ficar 1 menos 0, que é 1, e 0 aqui embaixo, 0 mais 0, que é 0. Aí, a gente tem uma situação em que eu tenho 1 dividido por 0. A gente fala que, geralmente, quando a gente está trabalhando no ensino mais básico, a gente fala que isso daqui não existe. Tipo, não existe divisão por zero nos números reais. Mas, na verdade, quando a gente está trabalhando no limite, esse zero aqui não é o zero mesmo. É um zero que ele está tendendo para zero. Então, como a gente viu lá nas nossas continhas, né? A gente fala que no limite ele é zero, mas essa conta não dá zero, ele dá um número muito pequenininho próximo de zero, tá? Então, o que a gente faz? Se eu tenho uma divisão de um número por um número muito pequenininho próximo de zero, ele dá o resultado inverso do que a gente tinha aqui, né? Tipo, 1 dividido por um número muito grande dá um número muito pequenininho. Um número dividido por um número muito pequenininho vai resultar um número muito grande, tá? Então, assim, vocês não vão pensar assim, ó, eu tô no limite. No limite, isso aqui é zero. Mas ele não é um zero. Ele é um número muito, muito, muito pequenininho, próximo de zero. Então, essa conta aqui, ele não é o que a gente fala lá no ensino mais básico, ele não existe. A gente vai dizer que ele é um número muito grande, ele tá indo para
infinito, ou que a conta, o limite diverge, tá? Então, espero que tenha ficado claro aqui, gente. Então, tipo, esse 1 dividido por 0 é o zero que veio de um limite. Então, esse zero aqui é um zero que tá sofrendo uma tendência para zero. Então, é um número próximo. Então, 1 dividido por um número muito pequenininho próximo de zero vai para infinito. Então, pode tentar lá na calculadora. Pegue 1 dividido por um número bem grandão. Vai dar próximo de zero. Agora, pegue 1 e divida por um número 0,000000001. Vai dar um número bem grande, tá? Então, vai para infinito. Outro detalhe, gente. Sempre que a gente for fazer essa análise, aqui tem que ter um número constante, tá? Se aparecer lá em cima zero sobre zero, aí a gente fura a nossa análise, não dá certo, tá? Aí é o tópico que a gente entra, é o tópico seguinte que a gente vai entrar, tá? Então, se eu tenho um número dividido por zero, aí a gente tem que fazer análise, vai para infinito ou para menos infinito. Se eu tenho uma situação em que aparece uma dessas expressões aqui, aí a gente não pode fazer a análise que a gente fez. Aí é o que a gente chama de expressões indeterminadas. Aí é uma outra maneira de encarar as contas, tá bom? Então, olha, tenho 0 sobre 0, que é uma das expressões indeterminadas mais comum que vai aparecer nas nossas operações. Infinito por infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado a infinito. Então, a gente vai ver, gente, primeiro, essa expressão aqui, ó, que é o mais comum, que é a 0 sobre 0. Se aparecer outras expressões desse gênero, a tendência é usar as mesmas ideias para resolução. Em alguns casos aqui, que é quando tende de infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito, a gente vai ver nos limites fundamentais. Mas a expressão mais comum que a gente vai trabalhar é essa, tá? E se aparecer alguma dessas outras, a gente tem que tentar usar as mesmas ideias, tá? Então, assim, se o meu limite, a hora que a gente substitui o limite, ele der um número, uma expressão dessas, uma expressão indeterminada, a gente jamais vai dizer assim, o limite não existe, o limite vale 0, o limite é infinito. A gente não pode fazer essas conclusões, porque a expressão é indeterminada. Uma coisa indeterminada é uma coisa que você não sabe o que vai dar como resposta, tá? Então, assim, o que a gente faz se a gente chega numa situação dessa? A gente tem que manipular a conta, a expressão algébrica, a gente vai ter que manipular ela. O que é manipular? É fazer continhas para que ela mude de cara, tá? Para que a gente consiga fugir da indeterminação. Basicamente é isso. A gente vai pegar, fazer continha para fugir da indeterminação e ver quanto vale o limite de fato, tá? Então, aqui, gente, eu coloquei um exemplo bem simples. Aí, os outros exemplos eu acho que eu deixei no material de vocês. Uns exercícios, são alguns limites para vocês calcularem, para vocês praticarem. E deixei uns exercícios extras para quem quiser aprofundar no estudo. Então, assim, eu sei que dessa forma que a gente está trabalhando, talvez fique puxado. Então, eu deixei assim, quem quiser se aprofundar nos estudos, vai ter exercícios extras. Nesses exercícios extras vão ser opcionais e vai ser por conta de vocês. Se vocês precisarem de gabarito, eu tirei eles do cálculo A. Segunda coisa, eu vou resolver alguns desses exercícios extras aqui como exemplo para vocês terem mais variedade de resolução. Então, vai ser algumas resoluções que eu fizer aqui, vão ser iguais, que estão no material escrito, mas vai ter bastante exercícios semelhantes, mas diferentes do material escrito, para vocês terem modelos diferentes para analisar. Então, vocês vão ver um exemplo aqui na aula e um exemplo diferente lá no material instrucional, mas que tem a mesma ideia de resolução, certo? Então, esse primeiro, a gente resolveu de maneira, eu peguei um igual que tá lá no material de vocês. Então, é um exemplo bem simples. Se eu for substituir o limite do jeito que a expressão tá, então, ó, substituindo o limite, vai ficar 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado, que é 0 sobre 0, e dá uma expressão indeterminada, tá?
Deu uma expressão indeterminada, o que a gente faz? A gente vai ter que manipular a conta. Então, a gente vai usar aquela ideia das potências, né? Que é x ao cubo é x vezes x vezes x, x vezes x. Tá, simplifiquei. Um x vai embora com x, um x vai embora com x. Sobrou lá em cima, x. E embaixo sobrou 1. Olha lá, de tanto a professora falar para vocês, a professora esqueceu. De tanto, ou melhor, quando a gente simplifica embaixo no numerador, também sobra 1. Então, a gente faz a conta. X dividido por 1 é x. Então, ó, o limite, quando x tende a 0, dx ao cubo sobre x é a mesma coisa que o limite de x. O x está tendendo para 0, então o limite é 0. Tá, professora, aqui tinha dado 0 sobre 0. Isso é indeterminado. Quando a gente foge da indeterminação, ele resultou num zero, que é algo que a gente sabe que é um valor finito. Sempre vai dar zero? Não necessariamente. Então, a expressão 0 sobre 0 pode ser 0, como pode ser qualquer outro número, como pode ser um infinito, certo? Então, por isso, como ele é indeterminado, a gente não pode afirmar sempre que vai dar um valor específico, porque a gente não sabe. Tem que manipular a conta para saber qual valor realmente ele vale, tá bom? Então, assim, posso fazer direto? Eu sei que x ao cubo dividido por x quadrado é x. Posso fazer direto, não preciso fazer esse passo aqui, tá? Então, aqui eu só fiz para vocês terem uma ideia. Bom, seguinte, né? Sempre vai ser fácil assim de fazer as contas? Não. Então, as coisas vão mudando de figura, tá, gente? Tem um vídeo que eu vou deixar como um conselho para vocês, que é um vídeo que eu preparei para a turma de física, tá lá no YouTube. Eu vou ver bem certinho, só um pouquinho, gente. Então, gente, esse vídeo eu deixei lá no YouTube, eu coloquei o nome tô colocando os nomes dos vídeos conforme as APNPs, mas foi para disciplina de física, eu vou colocar aqui o nome para vocês, tá? O nome do vídeo é APNP 3, aula 3, física terceiro período, né? Física 3P. Aí, como explicação, tá escrito lá, revisão de divisão de polinômio. Então, é um videozinho que eu acho que, se eu não me engano, tem uns 25 minutos, não dá nem meia hora. E faz uma revisão sobre divisão de polinômio, que é um conteúdo lá do ensino fundamental. Eu não lembro se eu trabalhei com vocês nas APNPs, mas caso não trabalhei, então tem lá uma explicação só de divisão de polinômio para vocês relembrarem, tá? Porque a gente vai usar esse conceito de divisão de polinômio aqui. Bom, aqui, gente, eu tenho a seguinte situação. Se eu substituir aqui, ó, o limite, que x vale 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 4. X é 2, 2 menos 2. Isso aqui dá 0 sobre 0, que é uma expressão indeterminada. Então, assim, não tem como eu só substituir o limite. Então, tem que fazer manipulação de conta. Tem duas maneiras. Eu posso dividir o polinômio, ou posso pensar assim, o que está gerando esse zero aqui no denominador? O zero do denominador é gerado por esse fator, x menos 2. Então, sempre que eu tiver ou na divisão do polinômio ou o produto notável, que é o que a gente vai aplicar aqui, eu tenho que dividir o polinômio ou tenho que eliminar no produto notável esse x menos 2. Se eu não eliminar esse x menos 2 aqui de baixo, eu não consigo fugir da indeterminação. Tá. Professor, eu não vou fazer a divisão de polinômio aqui porque eu acho mais fácil fazer o produto notável. Para quem não lembra o produto notável, é mais simples de trabalhar do que divisão de polinômio. Existem 3 tipos de produto notável. Quando eu tenho o quadrado da soma, que é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tem o quadrado da diferença, que é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E eu tenho um outro produto notável, que é assim, ó. A soma, o produto da soma pelo produto da diferença, que resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Esse carinha aqui de cima, ele é igualzinho, tipo, a estrutura dele é igualzinho isso daqui, ó. Então, eu tenho o x ao quadrado e eu tenho um número que está elevado ao quadrado. Então, o 4 é quem elevado ao quadrado? É o 2.
Então, é como se fosse x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá. Se essas duas expressões são equivalentes, porque tem o sinal de igual, eu vou reescrever isso dessa forma aqui. Então, o b lá, que é o número que está elevado ao quadrado, a gente viu que é 2. 2 ao quadrado vale 4. Então, é ele que a gente vai substituir aqui nesses fatores, tá? Então, a gente vai reescrever esse limite usando esse produto notável. Opa, x tendendo a 2, vai ficar, ó, x, que é o primeiro, mais o 2, que a gente tá colocando no lugar do b, vezes x, que é o primeiro, menos o 2, que é quem a gente tá colocando no lugar do b, tá bom? E embaixo, vou repetir, x menos 2. Tá, tem um fator aqui, ó, x menos 2 e um fator embaixo, x menos 2. Agora, eu posso mandar embora esses caras e sobra só o x mais 2. Sobrou, então, limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Aplico o limite, 2 mais 2 dá 4. Então, esse limite aqui inicial vale quanto? Esse limite vale 4, ou seja, essa expressão indeterminada que a gente tinha no início, ele vale 4, certo? Então, é isso, gente. Tem, ó, mais um exemplo relacionado agora a produto notável, né? Então, quando a gente consegue escrever esses caras por forma do produto notável, ele é mais fácil. Se a gente não conseguir fazer na forma do produto notável, a gente tem que fazer divisão. Não tem como fugir da divisão de polinômio, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei um exemplo quando envolve raiz. Às vezes, é válido a gente usar a substituição de variável. A gente muda a variável que a gente está analisando para uma outra variável. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente quer eliminar essa raiz. Então, o que a gente faz? A gente vai chamar o x de t ao quadrado. Só que daí a gente vai ter que reanalisar a tendência aqui do x, tá? Bom, mas antes disso, vamos substituir, né? Então, aplicando o limite da forma como tá. Raiz de 4 vale 2. 4 menos 4 é 0. 2 menos 2 é 0 sobre 0. Ou seja, indeterminado. Então, fugindo da indeterminação, a gente vai chamar esse x aqui que tá dentro da raiz de t ao quadrado. Tá. Ou seja, se eu tirar a raiz de x, eu vou ter que tirar a raiz de t ao quadrado. Se eu tirar a raiz de t quadrado, é como se eu simplificasse a raiz com o quadrado, e isso vale t. Então, a raiz vai virar t e o x vai virar t quadrado. Tá bom? Tendência ali do x. O x está tendendo para 4. Se o x está tendendo para 4, eu vou substituir aqui, ó. X vale 4, né? Então, o t quanto que vale? Então, ó, o t... Vamos pensar nessa daqui de baixo, né? Se o x está tendendo para 4... o t, ele vale raiz de x. Então, o t está tendendo para 2. Que seria raiz de 4, certo? Aí, a gente vai reescrever esse limite. Então, ó, limite, agora não vai ser mais na variável x, vai ser na variável t. O t tá indo para 2. No lugar aqui dessa raiz, a gente vai mudar para t. No lugar desse x, a gente vai mudar para t quadrado menos 4. Beleza. Agora, se eu substituir, fugir da minha indeterminação, não fugir, porque vai ficar 2 menos 2, que dá 0, 4 menos 4, que também dá 0. Só que aí eu consigo, como eu eliminei a raiz, eu consigo escrever naquele formato que a gente estava trabalhando anteriormente, que é com produto notável. Então, t tendendo a 2... t menos 2 fica t menos 2 mesmo. Isso aqui é um produto notável da soma pela diferença. Então, t mais 2 vezes t menos 2. Simplificou. T menos 2 é de cima com t menos 2 de baixo. Então, esse limite fica t tendendo a 2 de 1, porque sempre que eu simplifico todo mundo que está lá em cima sobra 1, t mais 2. Erro comum de vocês, gente. Vocês simplificam esse cara e jogam esse negócio que tá no denominador, vocês escrevem lá em cima. Tá errado. Simplificou todo mundo de cima, coloca 1
e o que está embaixo continua embaixo da fração. Vocês não tem como puxar o que está embaixo da fração para cima da fração, tá? Beleza, agora aplicando o limite. No lugar do t vai colocar 2, então vai ficar 2 mais 2. 2 mais 2 é 1/4. Ou seja, a minha expressão indeterminada chegou no número finito. Esse limite, ele não é indeterminado. Esse limite, na verdade, só precisava ser trabalhado para a gente descobrir quem ele é. Ele vale 1/4, ok? Bom, tem ainda mais um último exemplo. Eu acho que no material lá, se eu não me engano, tem mais um tipo de limite, que é quando eu tenho expressões com potência, que aí é só abrir a potência, tá, gente? Daí é fazer distributivo. Então, ele é mais simples, eu não vou colocar aqui. Mas esse último aqui é bem importante, que é um conceito que talvez vocês não tenham visto ainda, não lembro se eu já trabalhei com vocês na concepção de limite mesmo, né? Mas ele é um conceito que a gente utiliza já um pouco para fugir das indeterminações e às vezes para manipulação algébrica mesmo, quando se faz necessário. A gente pode usar quando a gente tem números complexos. Eu não sei se vocês têm alguma disciplina que trabalha com números complexos. Eu acho que se não tiver agora esse ano, eu acho que vocês vão ter o ano que vem. Então, a gente pode usar essa ideia com números complexos, com funções trigonométricas e é bastante comum com expressão envolvendo raiz, tá? Então, às vezes, quando aparece que raiz aqui e raiz nesse lado de cá, com menos ou mais alguma raiz aqui também. Também a gente pode fazer isso. Multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É a expressão que a gente tem aqui em cima, só que com o sinal do meio trocado. Basicamente é isso que é o conjugado. É a mesma estrutura, só que só muda aqui, ó, o sinal que tá no meio. Se é menos, vira mais, se é mais, vira menos, tá? Então, ó, substituindo aqui o limite pra gente ver se é indeterminado, né? Se não for indeterminado, beleza, né? Agora, se for indeterminado, tem que fazer uma manipulação. Como a gente não tem certeza, né? A gente sempre tem que fazer essa análise substituindo o limite primeiro, para daí afirmar que ele é indeterminado. Então, ó, 1 mais 0 é 1, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Aqui é menos 0 e 0 é a mesma coisa. Expressão indeterminada. Beleza, então o que a gente faz? Multiplica pelo conjugado. Professora, posso fazer, como tem raiz, eu poderia fazer substituição de variável, como no exemplo anterior? Poderia, mas não ficaria tão fácil, porque tem esse 1 aqui junto. Então, assim, em vez de facilitar a conta, ele ficaria mais difícil. Então, assim, vocês podem tentar de uma maneira, não deu certo, abandona a maneira que vocês estavam tentando e tenta de outra. Então, assim, é uma tentativa, gente. Não precisa vocês terem medo de errar. É normal, tá? Então, faz de um jeito, não deu certo, começa de outro e vai embora, né? Coloquei entre parênteses porque eu vou fazer uma multiplicação. E como essa multiplicação vai multiplicar esses dois caras, tem que ter parênteses. Um outro puxão de orelha que eu vou dar em vocês, gente. Vocês têm uma mania muito feia de não escrever parênteses. Parênteses é de graça, pode colocar, não precisa economizar, tá? Então, olha, conjugado é a mesma expressão, então vai ter a raiz e vai ter o 1. Vai ter a mesma estrutura. O que vai mudar? A única coisa diferente que vai ter é esse sinal aqui que eu vou colocar como sinal de mais. Tá, se eu vou multiplicar pelo conjugado, para manter a estrutura, né? Estrutura não. Para manter uma expressão equivalente, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, porque senão eu não fico com coisas equivalentes, tá? É como se eu tivesse aqui um número dividido por ele mesmo é 1. É como se eu estivesse multiplicando essa expressão por 1. Então, 1 vezes qualquer coisa continua igual, né? Não altera. Se eu multiplicar só por esse cara sozinho aqui não é 1. Então, eu vou estar alterando. Então, se eu multiplicar assim por essa divisão, aí eu estou multiplicando por 1, porque isso tudo aqui é 1, certo? Então, tem que fazer. Tudo que eu fizer em cima, tem que fazer embaixo também, tá? Da fração. Beleza, escrevi a multiplicação. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação? Embaixo, gente, vocês não precisam fazer a distributiva. Quer fazer a distributiva? Faça. Tem necessidade? Não tem. Eu posso só indicar a multiplicação. Professora, eu não lembro o que é distributiva que a professora está falando.
é quando eu pego e faço a divisão. A divisão não, faço a multiplicação. Pego esse vezes, esse x aqui, e multiplico por esse e multiplico pelo cara aqui vizinho, né? Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Mas não precisa fazer, tá? Então, só escrevo indicando que esse número está multiplicando esse. Em cima, eu posso fazer a distributiva, porque é o que eu tenho que fazer a manipulação, né? De forma a ser simplificada alguma coisa. Ou eu posso usar a ideia do produto notável. Lembrando lá, só um parênteses aqui, gente. Ó, A mais B vezes A menos B resulta em A quadrado menos B quadrado. É o quadrado da soma, ou melhor, é a multiplicação da soma de termos pela diferença dos termos. Então, dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Tá, se vocês forem ver aqui, ó, tem uma multiplicação que tem o sinal de menos e uma multiplicação que tem o sinal de mais. Então, ó, A mais B, A menos B. Então, é essa estrutura que a gente tem aqui em cima. Tem essa estrutura aqui e a gente vai escrever ela desse formato aqui, tá? Então, seria o quadrado do primeiro. Então, ficaria raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, a raiz está elevada ao quadrado, menos, que é do produto notável, o segundo carinha, que é 1 ao quadrado, certo? Beleza, agora a gente vai escrever ele aqui embaixo. Raiz, uma raiz elevada ao quadrado, fica só os caras que tem dentro. É como se uma função é inversa da outra. A função raiz é inversa da função ao quadrado. Então, elas são simplificadas. Então, sobra 1 mais x. 1 ao quadrado é 1. Então, menos 1. Lá embaixo é todo mundo que tá lá, vocês vão repetir. Não esquece do parênteses. Beleza. O que acontece? Eu tenho 1 e tô devendo 1. Então, esse 1 é pago com esse e sobrou a expressão x dividido por menos x vezes todo mundo ali, né? Então, vai ficar limite de x tendendo a zero, de x aqui no numerador, menos x vezes 1 mais x mais 1. Eu vou trazer para cá essa conta, gente, pra gente terminar nessa mesma folha, tá? O que acontece nessa expressão aqui de baixo? Eu tenho um x que tá multiplicando, tá lá em cima no numerador, e um x que tá lá no denominador, tá dividindo. Então, simplifica eles também. Posso fazer essa simplificação porque esse x está em evidência. Ele tá multiplicando ali todo mundo. Então, se eu não tivesse essa multiplicação aqui de todo mundo, eu não poderia fazer essa simplificação. Então, a gente só faz a simplificação se esse termo tiver